Uau, vem comigo. Hoje a gente vai falar sobre a entrevista com o diabo feita por Napoleon Hill. Homem este que viveu por volta de 1883 até 1970. Dispensa comentários, escritor de vários best-sellers como A Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, que é este livro que a gente está falando agora. Generalistas sempre vencem o mundo, entre outros. Ele também é muito aclamado e recomendado no mundo business pelo seu disruptamento de mente e por ter entrevistado também o Andrew Carnegie. Então, se inscreva em nosso canal, ative o nosso sininho, comente se você está gostando dos vídeos para receber mais notificações. Então vamos para a entrevista? Vamos lá? A primeira entrevista, a primeira pergunta que o Napoleon faz para o diabo é a seguinte: diga-me, qual é o primeiro truque ou seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas? E o diabo responde: se você me forçar a revelar esse segredo, significará a perda de milhões de humanos que habitam no planeta Terra. E então o Andrew vai lá e replica para ele e pergunta novamente: Sua Majestade, o diabo, está com medo de um simples e humilde criatura humana? É isso mesmo? Então o diabo responde: certo, para mim não está, mas a verdade é você não tem a necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho. Por milhões de anos dominei criaturas humanas através do medo e da ignorância. Onde eu quero chegar? Essa entrevista, esse é um livro magnífico, eu recomendo que você leia. Esse é um livro magnífico e onde a alienação, o medo, os dogmas sempre paralisam o ser humano, através de várias coisas. E essa entrevista, ela chama muito a minha atenção, principalmente nessa parte em que o próprio Napoleon Hill, ele desafia o diabo e o próprio diabo fala para ele: através de tanto tempo eu consigo dominar a mente humana e se você colocar isso neste livro, logo as pessoas vão começar a perceber por onde que eu trabalho e vão deixar de me seguir. Tem uma outra parte também que me chama muito a atenção no livro, é onde ele fala o seguinte: descreva todos os modos que você induz as pessoas a se alienarem e defina a palavra alienação. Então o diabo responde: a melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que as pessoas pensam por si mesmas, elas nunca se alienam. Ou seja, todo mundo que começa a pensar por si mesmo deixa de fora uma alienação. E aí é onde o inimigo, o diabo, ele não consegue dominar as pessoas. Por isso que nesse canal, nesse vídeo, a gente fala muito sobre autogoverno, autoliderança, autodisciplina. Entende? Então, o diabo, quando você começa a pensar por si próprio, quando você começa a pensar por si mesmo, ele já começa a perder o governo que ele exerce sobre você. Tem um outro ponto que também chama muito a atenção. Olha só. Preste bem atenção. Acho que compreendi bem o que é ser alienado, diz o Napoleon Hill para o diabo. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece me contando como você ganha o controle da mente de uma pessoa. Então o diabo responde ao Napoleon Hill: o controle que exerço sobre o ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço nas bases para o controle da mente ainda quando a pessoa não tenha nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses humanos através do que vocês chamam de hereditariedade física. Prestem bem atenção. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Então Napoleon Hill responde para ele, responde e pergunta: sim, vá em frente. Descreva as suas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos.
Como já afirmei, ajudo a trazer pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a ela todas as fraquezas dos seus ancestrais. Vocês chamam isso de princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês, seres humanos, chamam de ambiente como um meio de controlá-los. E aí entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Então Napoleão Hill pergunta para ele: diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Então o diabo responde: aqui vai um dos hábitos, um dos mais sábios truques. Eu entro na mente das pessoas e elas acreditam que esses pensamentos são seus, mas na verdade não são. Os mais úteis para mim são o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a vaidade e a preguiça. Através de um ou mais desses atos, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle da mente ainda quando criança, quando jovem. Então deixa pra gente aqui fica a dica de como a nossa mente ela é dominada, que a gente chama pelo nosso inimigo externo. Eu posso dizer para você o nosso inimigo externo, o meu eu superior, isso depende muito de cada um das suas crenças. Mas o mais importante o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: independente da sua crença ou religião, independente se você acredita em uma outra entidade ou não, de uma coisa você pode ter certeza e você também pode confessar. Existe alguma coisa na nossa mente que nos paralisa, além do medo, além da ignorância, além da alienação. E aí vem aqueles outros pecadinhos que a gente acabou de citar agora: luxúria, avareza, ignorância, ira, enfim. Tamo junto até depois do fim. Eu encerro aqui esse vídeo, essa sinopse da entrevista com o diabo. Ela é extensa, mas vale a pena a gente fazer uma análise crítica de cada ponto a ser discutido nesse livro. Deixo aqui as minhas considerações finais. Tamo junto até depois do fim. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Valeu!